Essa pergunta é para você. Para você que sempre tem uma desculpa quando alguém fala que você precisa de Jesus na sua vida. Para alguém que sempre encontra uma objeção para justificar que não precisa de Jesus. Ou simplesmente diz: "Não, eu não estou pronto ainda. Eu ainda não estou pronto para esse tipo de relacionamento". Eu quero dizer para você o seguinte: você não vai ao médico depois que está curado. Você vai ao médico em busca da cura, não é isso? A Bíblia nos fala que Jesus é o médico dos médicos. Ele cura tanto o corpo como a mente. Ele cura também nossa situação espiritual. Agora veja bem, se você primeiro quer se curar para depois ir ao médico, você não tem necessidade de médico. Assim acontece da mesma forma com Jesus. Você não vai até Jesus depois que já resolveu todos os seus problemas físicos, mentais e espirituais. Não, você vai até Jesus em busca da cura espiritual. Em busca e justamente da cura para aquele problema que foi designado no momento em que o ser humano desobedeceu a Deus. Sim, o ser humano, quando desobedeceu a Deus, foi condenado à morte. Esse é o maior problema da humanidade, a morte. Nós vamos a Jesus porque Ele é a vida. Nós vamos a Jesus porque Ele é a cura de todas as doenças. Nós vamos a Jesus porque precisamos da ajuda dele para se livrar da condenação, da morte. Só Jesus livra a humanidade da condenação da morte. Então, a desculpa que você tem para dizer que você não está pronto para ir a Jesus, essa não é uma desculpa válida. Você vai a Jesus para se preparar. Você não se prepara para ir a Ele. No livro de Mateus 11, versículo 28, Jesus convida. Ele convida todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados que vão a Ele. Todos. Você está cansado e sobrecarregado com os problemas físicos, mentais e espirituais? Vá a Cristo. Ele diz: venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Não é só isso. Ele não dá descanso apenas ao nosso psicológico. Jesus também, em João capítulo 11, versículo 25, ele fala assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Você acredita nisto? Ele ainda pergunta: você acredita nisto? Até porque a salvação é por acreditar. Você não é salvo pelo fato de você ser perfeito. Não. Jesus fala que nós somos salvos por acreditar nele. Se você acredita em Jesus, sim, esse é motivo suficiente para você ser salvo. Porém, quando você acredita em Jesus, você abandona as coisas erradas que você fazia antes e começa a fazer as coisas do jeito que Jesus ensina. Porque não basta apenas acreditar nele. Você precisa acreditar e obedecê-lo, entendeu? Jesus te salvou antes mesmo de você conhecer a ele. Ele te salvou para quê? Para você viver separado do pecado, da desobediência. Foi para isso que Jesus te salvou. Ele nos salva para vivermos uma vida separada do erro, separada do mal. Esse é o objetivo de Jesus para a nossa vida. Não vá pensar que, mas as regras são muitas, é muito difícil a gente ser uma pessoa do jeito que pede a Bíblia, é impossível, não é possível. Essa não é uma afirmativa verdadeira. Jesus nunca, nunca, jamais, ele vai colocar algo para você fazer que seja difícil demais a ponto que você não consiga fazer. Negativo. Jesus, ele coloca somente aquilo que é possível fazermos. Ele conhece nossas limitações, nossas dificuldades, ele conhece tudo sobre nós. Mas o que ele quer é a nossa inteira dedicação a ele. Jesus quer que nós abandonemos nossos atos errados, nossos atos maus e voltamos para ele. Voltamos a viver de acordo com a vontade dele. Foi por isso que ele veio a este mundo e, inclusive, recebeu a condenação que era nossa. Porque a condenação da desobediência a Deus é a morte. A Bíblia fala assim: a morte é a recompensa para todos aqueles que vivem em desobediência a Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. Então, somos condenados à morte, mas Jesus morreu essa morte que nós somos condenados por desobedecermos a Deus. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver novamente. Você compreende? É assim que funciona.
Ele morreu a nossa morte, ele assumiu a nossa culpa, para que nós pudéssemos ser aceitos novamente no reino de Deus. Então veja bem, para que você honre aquele que deu a própria vida para pagar o preço da nossa desobediência, nós precisamos viver de acordo com o que ele pede que vivamos. Porque foi para isso que ele nos salvou por um preço tão caro. A salvação é de graça? É, mas ela custou muito caro. Ela custou a vida do Filho de Deus. Então não fique pensando que, eu não estou pronto ainda para ir a Jesus, eu não estou pronto para aceitar Jesus na minha vida. Não é assim que funciona. Você não se prepara para aceitar Jesus na sua vida. Você aceita Jesus na sua vida e ele prepara você para a vida eterna. Você precisa decidir, você precisa dar uma oportunidade para que o Espírito Santo modifique a sua vida segundo a vontade de Deus. Então, ouça, ouça a voz do Espírito Santo convidando você a retornar para casa. Não nascemos para viver nesse mundo de sofrimento do jeito que ele é hoje. Fomos criados para viver num mundo de eterna bondade, um mundo de amor, um mundo de vida eterna, onde não conheceríamos a morte. Foi para isso que fomos criados. Porém, fomos enganados por Satanás lá no início ainda da criação. Fomos enganados por ele. E esse engano causou a morte a toda a humanidade. Um engano que nos levou a desobedecer a Deus. Procure conhecer a Jesus. Procure conhecer qual é a vontade de Jesus, porque ele já salvou você. Ele te salvou para viver separado do mal, para que você viva praticando a vontade dele, porque ele quer você no reino celestial eterno que ele preparou para a humanidade. Para todos aqueles que decidiram viver em harmonia com a vontade de Deus e não em harmonia com a vontade do diabo. Se você gostaria de receber mais conteúdos como esse, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Se inscreve, deixa o seu like lá, porque o seu like ajuda também a promover o vídeo para que outras pessoas também tenham conhecimento desta mensagem do Reino de Deus.